Só para. Boa noite, pessoal. Então vamos lá fazer uma aula de exercícios. Eu vou resolver as listas, as duas listas que eu pedi, né, a 1 e a 2 que eu já coloquei lá no Moodle. Só me dá um ok aí que agora eu mudei de tela. Eu tô na. Deixa eu achar aqui onde é que tá o mouse. Ué. Deixa eu botar em outro USB que esse aqui não tá dando certo. Vamos lá. Estão vendo a apresentação, né? Sim. Então vamos lá, vamos começar do exercício. Vou passar rápido porque tem bastante exercício para hoje. Como é que a ciência da transferência de calor difere da ciência da termodinâmica? Essa aqui é da lista 1. O que vocês colocaram? Eu ainda não corrigi, não tive tempo ainda de corrigir as listas. O que a transferência de calor estuda, pessoal? Ou primeiro a termodinâmica, né? Termodinâmica ela vai estudar a quantidade de calor trocado, né? Da primeira lei a gente vai ter o meu Q. Transferência de calor vai relacionar isso com o tempo, né? Então vai ter o quanto que está sendo trocado por um intervalo de tempo, né? Então vai ser a taxa de transferência de calor, né? Ou o fluxo de transferência de calor, dependendo do que eu estou estudando. Isso aqui ficou bem claro para vocês, né? Sim, essa parte sim. Beleza. Então vamos lá. Uma placa de circuito de 15 por 20 centímetros abriga uma superfície, em sua superfície, 120 chips lógicos, com cada um dissipando 0,12 watts. Se a transferência de calor a partir da superfície debaixo da placa é desprezada, então quer dizer, ela é isolada, né? Está transferindo calor só para cima. Isso aqui a gente tem, né? Dentro de computador tem que ter aquela pasta térmica, às vezes tem umas aletas para aumentar a taxa de transferência de calor. Então a gente considera a taxa de transferência de calor para cima. A quantidade de calor que essa placa de circuito dissipa durante o período de 10 horas em kWh e B, o fluxo de calor na superfície em, olha aqui, fluxo, né? Aqui eu também não falei em taxa, eu falei em quantidade de calor por hora, porque daí a gente tem essa unidade, kWh. Se fosse só quilowatt, a gente poderia tratar de taxa, né? Então vamos lá. Bem simples esse aqui, né? Meu Q ponto, quanto que vai ser? A taxa de transferência de calor, né? Eu tenho 120 chips, né? Cada um 0,12 watts. Então, o total vai ser 14,4 watts que ela está dissipando, né? Como é que eu faço para achar o meu Q? Vamos botar aqui um Q, o QH, né, de quilowatt-hora. Eu vou colocar meu Q ponto vezes o meu delta, meu intervalo de tempo, né? Porque quilowatt-hora, a hora está multiplicando depois do watt, né? E aqui eu tenho em watt, né? Depois eu tenho que passar para quilowatt. Então eu vou ter 0,0144 quilowatts vezes o meu período de 10 horas. Isso aqui vai me dar 0,144 kWh. Deixa eu ajeitar melhor aqui essa. Tranquilo? Essa daqui é o meu A. O meu B vai ser como? Né? Deixa eu ver o que ele pediu no B. É o fluxo em watts por metro quadrado. Eu vou calcular primeiro minha área de superfície, que é 0,15 vezes 0,2 metros, né? Isso aqui vai me dar 0,03 metros quadrados. Qual é a unidade que eu quero saber, né? Eu quero saber, o livro ele usa assim, ó, Q ponto de superfície, tá? Minúsculo. Quando eu quero tratar aqui de fluxo. Outra forma bem comum de encontrar seria meu Q ponto duas linhas, né? Meu Q ponto linha seria watt por metro, duas linhas watt por metro quadrado, tá? Então, mas depende de onde encontrar, se usar assim ou assim, tranquilo, tá? Os dois estão certos. Como é que eu acho esse meu Q ponto duas linhas? É o meu Q ponto dividido pela área superfície, né? Então, isso aqui vai me dar 480
watts por metro quadrado. Todos conseguiram fazer essa daqui na lista? Tá tranquilo? Essa sim, essa aí é até simples, né? Poucos cálculos. Sim, consegui fazer. Show. 3 da lista. A água é aquecida em um tubo isolado e de diâmetro constante por um aquecedor de resistência elétrica, então é como se fosse um chuveiro aqui, né? 5 kW. Se a água entra no aquecedor em regime permanente, né, a 15 graus e deixa a 60, determine a vazão máxima da água, né? Então a gente vai fazer a primeira lei aqui, né? Energia que entra, botar um E só, menos energia que sai, né? Igual ao meu delta armazenado no sistema, que é 0, né? Regime permanente. Regime permanente, então não tem essa alteração. Então eu tenho que a que entra é igual a que sai, né? O meu W aqui, que eu acho que ele botou a potência, deixa eu só ver como é que ele fez aqui no livro. A energia, né? Que ele colocou como se fosse um trabalho elétrico, né? Da resistência elétrica. Igual a. Que é bem fácil, né? MCP. O livro até deu uma complicada aqui que não precisa. MCP delta T. Temperatura 2 menos temperatura 1. Eu tenho T2, eu tenho T1. O CP aqui eu vou colocar que foi a água, né? 4,18 kilojoule quilograma. Aqui, Kelvin ou graus Celsius dá na mesma, porque a gente sempre vai estar multiplicando por uma diferença de temperatura, né? Então, se o meu T2 e T1 estiver em Kelvin ou em graus Celsius, vai dar na mesma, né? Que é um menos o outro. O que eu não posso é quando estou trabalhando com radiação, que daí eu tenho uma temperatura elevada na quarta, né? Daí eu não posso colocar em graus Celsius, porque daí a diferença de temperaturas na quarta potência, né, já vai ser diferente. Se eu botar em graus Celsius ou em Kelvin, ok? Então, meu M ponto, isolo, né, igual a esse meu trabalho elétrico, sobre CP delta T. Isso aqui vai me dar quanto? 0,0... Esse aqui eu estou mais revisando a lista que vocês, né? 266 kg por segundo. Essa também é bem simples, né, gente? Sim, essa é tranquilo. Tá, vamos lá. Vamos para 4. Superfícies interna e externa de uma parede de tijolo de 4 metros por 7 metros, com espessura de 30 centímetros e condutividade térmica de 0,69 watts por metro Kelvin, são mantidas a temperaturas de 26 e 8. Tranquilo, né, gente? As condições de contorno de temperatura prescritas são as mais simples. Determine a taxa de transferência de calor através da parede em watts. Faça um desenho da parede interna, né? Aqui eu vou ter a 26, 8, e eu tenho uma constante, né? Não é uma constante, né? Mas é uma linha, uma reta, variando as temperaturas. Como é que eu faço essa daqui, gente? Q de condução igual a K a... Deixa eu só autorizar uma entrada aqui na sala. Ka delta T sobre L. Né? Então, só cuidem quando vão colocar o sinal negativo ou quando tu já inverte as temperaturas que estão aqui dentro, daí o sinal some. Certo? Mas é só ver, né? Nesse caso aqui, a taxa, né, de transferência de calor está nessa direção, né? No positivo, mais X. Então, eu tenho que ter um valor positivo aqui, né? Então, eu vou ter... Ele pediu taxa? É a taxa. Então, não sei nem porque que ele deu o 4 vezes 7 metros. Tá, tem que achar a área de transferência, tá. Se eu quisesse, daí o fluxo, daí eu dividia pela área de novo. Daí eu consigo achar só com K
ΔT sobre L. Meu K, eu nem vou repetir os valores aqui, tá? É 0,69 watts por metro Kelvin. Minha área é 7 metros vezes 4 metros. O ΔT aqui vai ser o meu 26 menos 8, né? Então vai dar positivo isso aqui, que é como eu estava orientando isso aqui, né? Dividido pelo L, que é 30 centímetros. Isso aqui vai dar 1.159 watts de taxa de transferência de calor. Até aí, tá ok, né? Essa primeira lista eu acho que foi bem tranquila. Ok, tudo. Considere uma lata de refrigerante gelada deixada sobre uma mesa. Você modelaria a transferência de calor para a lata como uni, bi ou tridimensional. A transferência de calor é permanente ou transiente? Qual sistema de coordenadas você utilizaria? Então, primeiro, se é 1, 2 ou 3D. Se é regime permanente ou transiente. E o sistema de coordenadas. Qual que vocês usariam? A cilíndrica, porque é uma lata, né? E eu botei, acho que bidimensional, eu acho. Uhum. Cilíndrica. E, 2D. e transiente. Ia variar de acordo, né, com... Uhum. Bem tranquilo isso, né? 2D, transiente, cilíndrico. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre essa daqui? Então vamos seguir. E a lista 2 daí tem uns exercícios um pouquinho mais travados, assim, né? Um pouquinho mais difíceis. Em um tanque solar, a absorção de energia solar pode ser modelada como geração de calor aproximadamente por o E gerado igual a, eu tenho aqui essa taxa de absorção por unidade de volume, é uma constante, vezes exponente, né, exponencial de menos Bx. Ok? Obtenha a relação para a taxa total de geração em uma camada de água de área de superfície A e espessura L, né, o L entrando para cá. Certo? Por que isso, né, gente? Que eu vou é um meio participativo, né, a água. Então, em termos de radiação, ela vai absorvendo e vai ter uma parte que é absorvida, uma parte é transmitida. E assim até absorver totalmente o que tinha, né, para absorver isso aqui. Ou transmitir, passar a ser absorvido pelo fundo, por exemplo, dependendo da profundidade. Como é que a gente vai fazer isso aqui, né? A gente vai modelar a absorção como um calor gerado, né? E tem na aula que a gente viu sobre isso, né? Tem esse calor gerado vai ser integral volumétrica de E gerado, que é aquele que a gente viu, dV, né? Como eu quero uma relação até um ponto L qualquer, eu vou integrar isso aqui de 0 a L, né? De x igual a 0 até L. O que é o meu E gerado? É E ponto 0, uma constante, E na menos Bx. O B é outra constante. Certo? O que é o meu elemento de volume? Né? Olhando de cima esse tanque aqui, eu tenho ele como se fosse um retângulo de área A. O volume disso vai ser o A vezes uma profundidade X. Né? Isso aqui vai me dar o volume do tanque. Então, eu vou fazer o quê? Isso aqui. Vezes A dx. Então, eu tenho o meu x aqui em cima, eu tenho esse meu dx, né? E eu estou integrando de 0 a L. Né? Aqui, na verdade, eu transformei o meu dV em AdX,
E a integral, em vez de ser em termos de volume, eu fiz ela de 0 a L, né? No comprimento de profundidade. Tranquilo? Isso porque minha área é constante, né? Ok. Beleza. Então, isso aqui vai ser igual a, integrando isso, né? Vou ter A, E ponto zero, E na menos BX sobre menos B. Isso aqui é integral, né? Integral básica aí, quando tem uma exponencial. De 0 até L. Né? O zero vai ser... eu vou colocar o zero aqui na exponencial, né? Vai ser E elevado a zero, que daí é 1, né? E o L deve ser E na menos BL. Então, isso aqui vai me dar A E ponto zero, 1, né? Que é o... quando eu uso o limite zero, menos E na menos BL sobre B. Isso aqui vocês conseguiram fazer? O que eu me lembro eu consegui fazer. Cheguei nesse resultado. Beleza. Alguma dúvida? Não? Então vamos dar segmento aqui. O que eu fiz, o macete é só transformar, né, de volume para A dx, né? Eu tô integrando, então, nesse meu comprimento x de 0 até L. Daí eu consigo achar isso, com isso aqui, né, o quanto que foi absorvido, né, o calor gerado dentro desse meu tanque. Lista 1, 7. Essa daqui eu vou deixar para vocês resolver, né? Considere um meio cuja equação de condução de calor na forma mais simples é 1 sobre R, D de dr, RK, dTdr, né, fecha parênteses, mais E gerado, igual a zero. Permanente ou transiente? Não varia com, não varia com o tempo, então é permanente. Isso. Eu não tenho nenhum D de alguma coisa por dt, né? Então, não tenho nenhuma variação com o tempo, permanente. Unibi ou tridimensional? Eu botei unidimensional, por causa que só varia em R daí. É, é uma unidimensional mesmo. Existe geração de calor no meio? Sim, né? Sim, tem uma forma. Condutividade térmica é constante ou variável? Ela está aqui dentro, ó. Então, ela é variável. Se ela fosse constante, eu podia jogar ela para fora, né? Então, ela é variável. Né? Isso aqui tem que saber interpretar o que está acontecendo dentro, né? Dessa minha equação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar dessa. Acho que não. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. E essa daqui é coordenadas cilíndricas, né? Agora a gente tem para as esféricas. O meu R quadrado, né? Permanente ou transiente? Né? Transiente tem, varia com o tempo. Isso. Unibi ou tridimensional? Essa aí eu botei uni, mas não sabia se tinha certeza. É uni, então. É isso aí, só varia com R, gente. Se vocês olharem lá no PowerPoint, né, no PDF da aula, tem lá quando eu considero mais coordenadas, né? A gente geralmente está simplificando, né, especialmente nesse começo aí da disciplina, tudo para unidimensional, né? Então a gente tem o unidimensional em coordenada esférica. Esse aqui poderia ser um caso de uma esfera quente que está esfriando no tempo, né? Por exemplo, uma condução. Existe geração de calor no meio? Não. Não. A condutividade térmica é constante ou variável? Constante? Constante. Ela sumiu daqui, né? Ela sumiu daqui e entrou no meu alfa. Então ela é constante. Certo?
Isso daqui é mais para tentar interpretar o que está acontecendo, né, dentro da equação. A partir do balanço de energia em um elemento de volume retangular, derive a equação da condução de calor unidimensional, transiente para parede plana com condutividade térmica constante e sem geração de calor, né? Isso aqui é mais para a gente ver o que a gente viu na aula, né? Então vamos fazer assim. Se eu considerar um elemento, né, de comprimento ΔX, aqui, largura ΔY, e eu vou considerar a altura aqui, meu ΔZ, vamos botar unitário aqui só para simplificar. Tá botando aqui, né, a massa específica ρ, e calor específico C, né? Deixa eu só ver. Bom, vamos fazer o balanço, né? Eu tenho aqui a taxa de condução nas superfícies X e Y. Isso aqui vai ser menos a taxa de condução em X mais ΔX e Y mais ΔY. Né? Vocês lembram que na aula eu fiz um cubão e a gente fez essa dedução, né? Aqui está entrando aqui, por exemplo, em X, saindo X mais ΔX, Y mais ΔY, né? Como eu quero só bidimensional, eu não tenho em Z. Isso aqui vai ser igual a taxa de variação, né? No elemento. Ok? Vamos escrever isso aqui de forma em taxas, né? Meu Q ponto X mais Q ponto Y menos Q ponto em X mais ΔX menos Q ponto em Y mais ΔY igual a taxa de variação no elemento pelo tempo, né? Porque eu falei que eu quero algo variável. O que é o meu volume do elemento? Igual a ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, que eu estou dizendo que é 1 para simplificar, né? Eu só vou ter as variações ali em x, y, então eu simplifiquei, eu coloquei como 1. Então, eu posso pegar vamos mudar de cor aqui, esse meu delta do elemento, ele vai ser igual ao meu E em tempo mais um intervalo de tempo, no tempo 2, né? Um tempo no final do processo que eu estou estudando, menos o E no tempo 1, que vai ser igual a MC, não vou nem colocar o CP, porque é delta MC delta T. Vamos abrir esse delta T. Né? Então, assim, eu tenho energia que está entrando em X, entrando em Y, saindo em X mais delta X, saindo em Y mais delta Y, né? Olhando aqui de cima, né? X, aqui seria o meu X mais delta X, aqui seria o meu Y, Y mais delta Y, e aqui o X, né? Que eu não escrevi. E a diferença do que está entrando e o que está saindo vai ser o que vai ficar armazenado, né? Se está entrando mais do que está saindo, vai aumentar o conteúdo energético desse meu volume. E vice-versa, né? Então eu tenho aqui MC, ΔT, que vai ser a minha temperatura em T mais ΔT, menos temperatura no tempo T. Observem que aqui é a temperatura variando no tempo, né? Conteúdo energético vai me dizer isso. Se esquentou, né? Então foi positivo, entrou mais energia do que saiu. Se esfriou, o contrário.
Isso aqui eu posso também simplificar por ρ, né? A massa é ρ, V, que meu V vai ser o quê? Delta X, delta Y, C, e temperatura em T mais delta T, menos temperatura em T. Ok? Então, se eu voltar e escrever, eu tenho a minha equação final. Q de X mais Q de Y, menos Q de X mais delta X. Ah, não, aqui é menos mesmo. Menos Q de Y mais delta Y, igual a ρ, C, delta X, delta Y, temperatura no tempo T mais delta T, menos temperatura no tempo T. Percebo que isso aqui, essa dedução aqui, eu posso usar, por exemplo, se eu estou fazendo um experimento e vamos simplificar isso aqui para um D, né? Esqueçam o Y. Então, eu vou lá e ligo um aquecedor no experimento em X. Digamos que eu tenho, né, um cubo, que aqui eu estou esquentando ele e eu isolei essas outras faces. Essa e essa eu isolei. Então, eu estou esquentando ele e eu quero saber o quanto que está saindo pelo outro lado, por exemplo. Menos de X mais delta X. Se eu conseguir medir a variação de temperatura com o tempo, eu consigo achar isso aqui, né? Ou se eu tenho isso aqui, eu consigo achar o quanto que ele esquentou. Então, é bem simples de usar essa equação aqui. Essa foi tranquila para vocês? Não, muito tranquilo não. Mas vocês conseguem enxergar, né, o que eu estou fazendo aqui. É um balanço de energia, né? Primeira lei aqui eu estou usando. Não, agora ficou um pouco mais claro ali quando tu fez os desenhos aqui, né, do Y mais delta Y. Beleza. É a primeira lei sem trabalho, né? Tá entrando um lado, saindo pelo outro. Entra por um, sai pelo outro. E o que não... dependendo da diferença desse balanço, vai esquentar ou vai esfriar meu volume. Bom, mas né, isso aqui ele vai desenvolver bem mais, né? Ele vai desenvolver para chegar na equação da forma diferencial. Eu vou fazer aqui bem rapidinho, mas chegaram nessa parte aqui, já está bem bom, né? Chegou nesse desenvolvimento. O que ele vai fazer aqui, né, é trabalhar com os limites para chegar nessa equação final. D2T, dx2, mais d2T, dy2, igual a 1 sobre alfa, porque aqui entrou a condutividade constante, ela veio para cá. dt, d no tempo. Só um pouquinho. Isso aqui eu vou trabalhar com os limites, né? Eu não sei se vale a pena a gente desenvolver toda essa. Vamos... Eu fiz esse desenvolvimento na aula, daí qualquer coisa, se querem ver como chega nessa daqui, né? Trabalhando com limite, onde eu vou fazer, num caso, ΔX tendendo a zero, no outro ΔY tendendo a zero. Daí depois dê uma olhada por lá. Pode ser? Pode ser. Combinado. Beleza. Para a gente conseguir vencer nesses outros aqui. Considere uma extensa parede plana de espessura 0,3, então é uma parede grande, né? Ele deu a área de superfície, 12 metros quadrados, a condutividade térmica. Eu tenho aqui que condição de contorno? Hein? 700 watts metros quadrados. E Isso. eu vejo demais. E o teu igual a 80 ali, não? Ele me deu duas condições no mesmo lado, né? TU igual a 80. Assuma que a condutividade térmica é constante e não há geração de calor na parede.
expresse uma equação diferencial e as condições de contorno para a condução de calor unidimensional permanente através da parede. E obtenha a relação para a variação de temperatura na parede, resolvendo a equação diferencial e avalie a temperatura em x igual a L. Ok? Então, eu dei duas condições de contorno aqui, né? Vejam bem, o que essa minha condição está me dizendo? Esse meu Q ponto, linha. Está dizendo que o fluxo de calor, aqui é fluxo porque está em metro quadrado, né? Se eu multiplicar, eu vou ter daí a taxa de transferência de calor ou fluxo de calor, está entrando aqui, obrigatoriamente ele está sendo transportado até sair, né? O que me diz isso? Cadê? Permanente, regime permanente. Se não fosse assim, o que ia acontecer? Ia estar esquentando isso aqui, né? Essa temperatura. Por exemplo, se fosse uma parede com isolamento bom, né? Alguma coisa assim, e não está em regime permanente. Eu estou colocando fluxo, a temperatura T1, ela vai aumentar até chegar num ponto onde ela atinge o regime permanente, onde o fluxo de calor que está entrando está atravessando a parede. Né? Isso ficou bem claro para vocês? Esse conceito? Sim, sim. Né? Senão ia aumentar a temperatura. Qual é a equação de... Vamos voltar aqui. Condução de calor unidimensional em regime permanente. Vamos pegar dessa daqui que a gente pegou para bidimensional transiente. Né? Saindo dessa daqui... Saindo dessa daqui, como é que eu vou chegar para do exercício... Só para não confundir depois, que é o exercício 10. Eu vou pegar isso aqui e vou cortar no y e cortar no tempo, né? Porque não varia com tempo e não varia em y. Então eu vou ter d2t dx2 igual a 0. Certo? Certo. Vamos lá, a partir desse aqui. d2t sobre dx2 igual a 0. Né? E o que mais que eu tenho? Eu vou ter uma condição de um fluxo prescrito na parede, que é o meu fluxo Q0. Ponto. Né? Minúsculo por quê? Porque é uma unidade de área, é em fluxo, não é em taxa. Isso aqui vai ser igual ao quê? A menos K delta T em x igual... Deixa eu botar o x aqui para não confundir vocês. Em x igual a 0. Qual é a diferença dessa equação aqui para que a gente estava vendo de taxa, hein, gente? A área não está aqui, né? Delta T por dt por dx, isso aqui vai ser igual a 700 watts por metro quadrado. Essa daqui vai ser o quê? A minha condição de contorno 1 e a minha condição de contorno 2 vai ser o quê? Aqui, a condição de contorno 1 é de fluxo prescrito e a 2 vai ser de temperatura prescrita. Né? Então, a minha temperatura prescrita, eu vou dizer que T em x igual a 0 é 80 graus. Então, eu tenho as duas condições de contorno e uma equação diferencial de segunda ordem. Né? Então, eu consigo resolver isso aqui. Se eu integrar uma vez, como é que vai ficar? dt... Na verdade, aqui eu já posso até transformar ela, né, gente, em dt. Qual é a diferença desse dzinho curvo e do d inteiro? Quem se arrisca aqui? Que vocês vê por aí na engenharia, hein? Não tô lembrado. Esse aqui é de derivada parcial. Quer dizer o quê? Quando eu escrevo assim, eu estou falando que a minha temperatura ela varia com x, porque é um dt dx, mas ela também pode variar com outras coisas, por exemplo, com y, por exemplo, com tempo. Né? Então eu estou deixando claro, fazendo esse meu d
curvado, né, esse curvo aqui, meu D, que o T pode variar com outras, né, com outras variáveis. Então ele pode variar pode variar aqui com x, com y, com z, com tempo, então ele é parcial. Quando eu vejo que esse negócio é unidimensional e não varia com tempo, eu já transformo ele para a derivada normal, né, derivada inteira. Então eu estou dizendo que minha temperatura ela varia só com x. Né? É uma questão mais conceitual, mas é importante entender isso aqui, porque quando vocês vê, né, por que eu escrevi assim, por que eu estou escrevendo o D normal agora, né? É por isso. Então, como é que eu vou passar isso aqui para chegar na minha solução? Então, eu vou primeiro, né, integrar esse diferencial. Então, eu vou ter dt dx igual a, integral do zero ali vai sair uma constante, né? C1. E eu vou fazer isso de novo. Então, eu vou ter que t de x é igual. Agora eu tenho uma constante aqui, né? Então, ela vai aparecer como constante 1 vezes x mais constante 2. Tranquilo? Ok. Então tá, vamos ver como é que eu acho essas constantes. Então vamos aplicar a condição de contorno. Deixa eu mudar de cor aqui para... Vou botar aqui, aplicar as condições de contorno. Se eu for aplicar a condição de contorno de temperatura prescrita, T de 0 igual a 80, eu vou ter aqui nesse lado 80, nessa equação de baixo, 80 igual a C1 vezes o X, ele vai sumir, né? Bom, vamos aplicar então primeiro essa daqui. Condição de contorno 2. Poderia começar com a 1, mas eu estou começando com a 2, que é mais fácil de visualizar. Temperatura em x igual a 0. Eu estou fazendo para x igual a 0. Então, x igual a 0. Igual a C1 vezes o x é quanto? 0. Mais C2. Né? Daqui eu tiro que a minha constante 2, isso aqui é 0. Isso aqui é 80 graus Celsius. Então, minha constante 2 é 80 graus Celsius. Tranquilo? Vamos botar outra cor aqui. Vou aplicar agora a condição de contorno 1. Também para x igual a 0, porque as duas condições que eu tenho são ali em x igual a 0, né? Menos k vezes C1 igual a Q0. Ponto. O que eu fiz aqui? Eu peguei essa aqui de cima, né? E substituí isso aqui, ó. Porque isso aqui o que é? dt dx. E dt dx é igual ao quê? Igual a C1. Né? Então eu substituí dt dx por C1. Então eu tenho menos k vezes C1 igual a Q0, que é igual a 700, né? Então eu vou ter aqui que o meu C1 é igual a menos Q0 sobre K. Menos 700 sobre a condutividade. Certo? Se eu substituir C1 e C2, as duas constantes, na minha equação, né, eu vou ter aqui meu T de x igual a menos Q0 sobre K. Faltou um x aqui. Vezes x mais T1. T1 é a temperatura na parede lá, que é 80, né? Então, vejam, eu só peguei o C2, joguei aqui, peguei o C1, joguei aqui. Daí eu tenho uma equação que vai me dizer a temperatura ao longo do comprimento dessa parede, ao longo de x, né? Conforme x varia,
eu vou saber quanto que tem qual é a medição de temperatura ali. E eu quero daí a temperatura. Vamos desenvolver isso aqui, né? Ele desenvolve no livro. Temperatura de X igual a menos Q0 é menos 700 sobre 2,5 vezes X mais 80. Então aqui eu vou ter menos 280x mais 80. Certo? Então ele quer saber a temperatura, na minha questão B, em X igual a L, onde L é 0,3 metros. Então eu vou lá e coloco temperatura de 0,3 igual a menos 280 vezes 0,3 mais 80. Então isso aqui vai me dar uma temperatura de menos 4 graus Celsius. Percebam que essa equação está me garantindo o quê? Está me garantindo que eu esquentei, né? Vamos dizer, eu comecei com o meu fluxo Q0. Vamos trabalhar aqui num transiente, tá? Eu comecei a esquentar esse lado da parede. E vamos dizer que um ponto L é a rua. Então eu liguei o aquecedor dentro de casa. Deixa eu só desligar o negócio aqui. Eu liguei o aquecedor dentro de casa e ele está esquentando a parede dentro de casa e lá fora está a temperatura de menos 4. Para esse meu Q ponto, para esse aquecedor que está ligado, ele vai chegar no regime permanente quando a temperatura aqui dentro for de 80 graus. E aqui menos 4 graus. Então o que eu estou dizendo? Abaixo disso, o fluxo de calor que está chegando na parede, ele não consegue ser totalmente transportado para fora, né? Então, quando ele chega nesse ponto, daí sim ele consegue ser totalmente transportado para fora. Porque quanto maior a temperatura, né, maior vai ser a minha taxa de transferência de calor ou o fluxo térmico que está indo para fora, né? Então, ele vai chegar no regime permanente a 80 graus. Deu para entender isso? Abaixo disso, ele não consegue rejeitar todo o calor que está chegando na lateral da parede. Então, ele vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, até chegar num ponto onde ele está quente o suficiente para a taxa de transferência de calor entre um lado da parede e o outro chegar no regime permanente. Se eu baixar esse fluxo, vai baixar a temperatura, né? Se eu aumentar, vai aumentar a temperatura. Digamos que aqui fica constante, né? Tranquilo isso, né? Hein, pessoal? Como é que tá aí? Só ver uma coisa aqui. Tranquilo? Sim, agora ficou um pouco mais claro. Tá, beleza. O que é fluxo de calor, como ele está relacionado à taxa de transferência de calor? A gente viu bastante isso, né? A taxa de transferência de calor é o Q ponto. O que ele vai ser? Essa integral de 0 até o intervalo de tempo, delta T, né? Na verdade aqui não tem ponto. A quantidade total de calor trocado, né, vai ser a integral no tempo do meu fluxo, da minha taxa de transferência de calor. Então a taxa, ela é uma quantidade que está sendo trocada por um intervalo de tempo. Se eu multiplicar pelo tempo, eu vou ter a quantidade total que foi trocada, né? Se eu integrar isso no tempo. E se for num caso onde isso aqui é constante, daí fica bem simples, né? Eu tenho que a quantidade total... Opa! Bom, vamos fazer assim. A quantidade total de calor trocado vai ser a taxa de transferência de calor vezes o intervalo de tempo. E o que então é o meu fluxo? O meu fluxo, né, é por unidade de área que está sendo trocada. Eu tenho uma taxa, né, por área de parede, por exemplo. Então, o meu fluxo vai ser igual à minha taxa dividida pela área. Qual é a unidade disso aqui, né? Essa daqui é em watts, joule por segundo, quer dizer, né, que é watts.
Isso aqui é em joule. E esse aqui é em watts por metro quadrado. Certo? Isso daqui já é da lista 2, hein, gente? Ainda vou pedir para vocês entregar só para ver se fizeram mesmo, né? Mas eu vou tentar resolver todos aqui se der tempo. Escreva a equação de condução de calor unidimensional transiente para um cilindro extenso com condutividade térmica constante e geração de calor e indique o que cada variável representa. Isso aqui a gente viu bem parecido na lista 1. 1 sobre R. Isso aqui eu não vou pedir para vocês desenvolver, né? Vocês iam lá e olhavam no PDF da aula. R, dt, dr, mais gerado sobre K igual a 1 sobre alfa dt d por tempo. Certo? O que cada termo representa aqui, hein, gente? Né? Aqui eu tenho a condução na parede, né? Esse aqui é o meu termo da temperatura, variando ao longo do raio. Né? O raio é a minha variável espacial. Aqui eu tenho o meu termo de geração. Né? E aqui eu tenho o meu termo transiente, né? O termo que varia, como essa temperatura varia com o tempo. Né? Esse exercício é bem simples, é só escrever isso aqui, parar e olhar e pensar um pouquinho. O que está acontecendo aqui, né? Aqui eu tenho uma condução unidimensional para um cilindro, né? Que está variando só com R. Então eu estou dizendo que nesse meu cilindro aqui, ele está variando a taxa de transferência de calor, né? A condução é só em R, ele não varia angularmente e ele não varia para cima ou para baixo desse meu cilindro, só com raio. Né? Se for um cilindro muito comprido e ele estiver totalmente envolto em um ambiente a uma temperatura diferente dele, né? Eu posso usar essas considerações. Se ele é um cilindro longo e tem por exemplo, uma taxa de transferência de calor constante ao longo dele, ele só vai variar em R. E isso aqui pode ser um fio elétrico, né? Então eu tenho aqui um termo de geração dentro dele. Tranquilo, né? Interpretar essa equação aqui, a parte de condução, vocês já estão entendendo o que cada termo representa, né? Posso seguir? Hein? Pode Sim. seguir. Sim. Vamos lá. Qualquer coisa, abram aí o microfone, hein, gente. Uma típica seção de parede de edifício mostrada na figura abaixo, ela estende-se para dentro e para fora da parede, é repetida no sentido vertical. Essa parte do texto aqui é um exercício do livro, também ficou meio confuso, mas desenhando vai ficar mais fácil. Os membros de apoio da parede são feitos de aço, tem 8 centímetros. Isso aqui eu não botei o desenho para vocês. Mas na lista eu coloquei, tá? Como é que funciona? Eu tenho uma parede assim, ó. Aqui eu tenho os vergalhões de aço. Né? Aqui eu estou olhando de cima ela, tá? E aqui eu tenho um gesso. Deixa eu ver se é gesso. Parede interna é feita por placa de gesso. Aqui externa é feita por tijolo. Aqui é aço. E aqui é isolante. E aqui é gesso. Estão entendendo o desenho? Eu cortei a parede e estou olhando de cima, né? Eu tenho as vigas de aço. As colunas, quer dizer, de aço. Eu tenho um isolante térmico aqui no meio, entre elas. Uma parede fina de gesso e uma mais larga de tijolo por fora. Tá dando para entender? Sim, tá dando. Tá. Quero saber qual o fluxo de calor médio através dessa parede quando T1 é 20 graus. 20 graus. E T4, que é esse aqui fora, é 35 graus. Ok? Então, gente, o que a gente vai ter que fazer aqui? É um sistema de resistência, né? Onde, deixa eu colocar os pontos aqui que ele está botando. Aqui é o ponto 0,
e aqui é o ponto 5. Então, aqui eu tenho 1, aqui vamos colocar, repetir o meu 0, 5, 4, 2, 3, né? Então, lembra-se, quando a gente trabalha com resistência, né, elétricas de resistências em paralelo, eu estou considerando seções adiabáticas, né? Adiabáticas não, isotérmicas. Então, estou considerando algumas seções isotérmicas. Então, por exemplo, o meu 2 é isotérmico. Então, tanto que está encostando aqui no aço quanto que está encostando no isolante é a mesma temperatura. Daí eu consigo criar uma rede de resistência que é assim, né? Ai, cacete, tremeu aqui, ó. Aqui. 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 E aqui. Aí tem mais uma. Aqui eu tenho a resistência 4, 5. Resistência 3, 4. Resistência 2, 3 do aço. A resistência 2, 3 do isolante. Resistência 1, 2 e a resistência 0, 1. Ok? Vamos considerar uma área média aqui de 1 metro quadrado, porque eu quero saber o quanto que é por metro quadrado. Aí depois que eu sei o quanto que está trocando de calor por metro quadrado, eu multiplico pela parede inteira e eu tenho já a taxa de transferência de calor. Por que área? Porque eu estou pedindo fluxo, né? Ali, professor, considera aqueles dois de aço ou só considera um deles, só isolante e um aço, ou vai considerar o aço, isolante e aço? É como isso aqui se repete, né? Eu posso pegar esse pedaço aqui só. Ah, tá, beleza, beleza. Né? Eu pego só um LA e um LB, né? Um comprimento aqui. Esse aqui é o que ele está chamando de... Vamos chamar isso aqui do isolante, um L isolante e um L do aço aqui. Tá? Porque vai se repetir, né? Então eu faço por uma seção média ali e depois eu vou multiplicando para o resto. Então vamos lá. Resistência 1, 2. Deixa eu só ver o que ele deu. Ele deu algum H de convecção aqui? Acho que não. Ele deu as temperaturas prescritas, né? Então não, a gente nem vai estar trabalhando com essa resistência 0,1 e 4,5. Né? Porque eu tenho a temperatura aqui T4 e eu tenho o T1. Tá? Então não preciso nem... Aqui seria o caso de eu ter a temperatura do infinito 1, ou 0, né? E a temperatura do infinito 5 e um H5 e um H0. Seria para caso eu tivesse convecção fora. Mas como eu tenho temperatura prescrita, eu posso simplesmente cortar essas duas resistências aqui, né? Tranquilo? Eu começo daqui até aqui. Vou pegar só esse pedaço aqui. No caso, então, ali no H, se tivesse, usaria 1 metro quadrado. Ali na fórmula. Sim, vou usar 1 metro quadrado. Daí eu ia colocar convecção ali, né? Eu ia ter Sim, na convecção. Não, porque às vezes no exercício ele não fala muito essa área, né? Então, tipo, meio que padroniza que é 1 metro quadrado, ou pode ser no problema, vai ser Geralmente vai, 1, 2... geralmente vai dizer quando eu tenho daí o meu H de convecção, eu falo daí qual é a área, né? Mas, se for um caso desse que está se repetindo, assim, a gente pode usar 1 metro quadrado, tem um pouco de liberdade aí, né? E resistência 1, 2. Então, eu vou ter aqui meu comprimento 1, 2, dividido pelo K, 1, 2, né? Que é L sobre K, né? A resistência de condução. K de 1, 2 é o gesso, K do gesso. Então, aqui eu vou ter 0,01 dividido por 0,5. Por quê? Espessura 1, 2 é 1 centímetro e o K do gesso é 0,5. Tá? Vou pegar só desse primeiro para vocês verem de onde é que saiu.
watts por metro Kelvin, né? Então eu vou ter aqui 0,01 metro, tem que colocar tudo na mesma unidade, hein, gente? Depois vocês conferem, porque esse negócio de unidade às vezes erra questão por besteira. Que unidade que é a resistência, olhando isso aqui? Watts por graus ali? É, mas esse metro também foi lá para cima. Então vai ficar... Aqui é o 2 é maior, né? Metro quadrado, né? Por graus Celsius por watt. Vezes graus Celsius por watt, né? Então essa é a unidade de resistência térmica, tá? Agora eu vou achar meu R23 do aço. Vai ser igual a... quando eu tenho daí em paralelo, né, eu vou ter que levar em consideração a proporção que ele tem no total, no comprimento total. Então a gente viu que eu tenho um comprimento L de aço e um L do isolante, né? No meu em paralelo. Então aqui eu vou ter o quê? Vou ter a espessura, o meu L de espessura 2, 3, né? De 2 para 3. 2, 3. Vezes meu L do aço dividido por K do aço. Vou colocar aqui vezes... Deixa eu só ver se eu estou pegando certo aqui. Deixa eu fechar o negócio aqui. Estava aberto o WhatsApp, estava pitando aqui. Tá, o L do aço, K do aço, e daí que eu vou ter L do aço mais... É como se fosse um ponderado, né? Isolante. Isso aqui tem na... Não sei se vocês lembram da aula de resistências em... Então, eu estou pegando esse comprimento aqui, é nessa direção, L23, e eu estou pegando esse meu LA, né, fazendo meio que ponderado pelo LA mais LI. Né? Vejam, eu coloquei um termo que é LA sobre LA mais LI. O que é isso aqui? É o quanto por cento eu tenho desse meu comprimento total aqui de aço. Né? Eu peguei o LA pelo L total. Então é uma porcentagem, né? É como se fosse ponderado o quanto do fluxo térmico vai passar por cima e o quanto que vai passar pelo isolante ali, né? Na verdade, não o quanto, mas o quanto de resistência eu tenho por cima e o quanto que eu tenho de resistência pelo isolante. Então, eu vou colocar só o resultado aqui. R23 do aço é 1,32, 1, né, 32, vezes 10 a menos 5 metros quadrados, graus Celsius por watt. Olha só que pequenininho que é isso aqui. Então, quer dizer, o aço ele oferece muito pouca resistência à condução. Né? Então, boa parte ali do fluxo térmico vai passar pelo aço. Especialmente quando eu comparar com o R23 do isolante, que deve ser o meu L23, que daí é o comprimento nessa direção, e daí eu faço a média ponderada também na outra direção. Né? O L do isolante, K do isolante, L isolante sobre LA mais LI. Né? É bem parecido com a resistência de condução normal, só porque eu coloquei esse meu termo aqui, né? Opa, coloquei um L a mais ali, gente. Deixa eu apagar aqui. 1. Entenderam essa parte? Aí que eu tava errando, não tava fazendo essa média ponderada aí. Eu tava só pegando o valor do LI, sabe? Então agora já vi, né, que tava Sim. Porque assim, o que entra na resistência é o comprimento nessa direção. Na direção do fluxo térmico. Né? Quanto maior a espessura, mais resistência ele vai oferecer à condução térmica. Quanto menor, menos, né? Até aí tranquilo.
Quando eu faço em paralelo, daí eu quero pegar o quanto nessa direção tem de aço, o quanto que tem de isolante, o quanto que tem de outras coisas, daí eu vejo o quanto de resistência isso está me oferecendo, né? E eu pondero em relação a tem 10% aço e 90% é isolante, né? Então eu dou uma ponderada. Daí eu tenho o R3, 4, vai ser igual daí o L3, 4 sobre K. 4 é o tijolo, que isso aqui vai me dar 0,1 metro quadrado, graus Celsius por watt. Então, vamos agora colocar no meu R total. R total vai ser igual a R12 mais, né, aqui em série, esse daqui vai ser o equivalente daquele paralelo em uma resistência equivalente que eu vou colocar em série, associar em série, né? Isso aqui é da elétrica. R23 do aço vezes R23 do isolante, dividido por R23 do aço mais R23 do isolante. Mais R34. Ok? Esse meu Q total vai dar 0,120 metros quadrados, graus Celsius, por watt. Tranquilo? Daí o Q é bem fácil, né? Eu pego meu Q igual a temperatura 4 menos temperatura 1 dividido pelo R total. 125 watts metro quadrado. Se eu quiser saber o para... daí se eu quiser saber para uma parede de 20 metros quadrados, multiplico isso por 20. Tranquilo, gente? Ok, agora eu vi, né, que eu tava errando, tava fazendo essa média ponderada ali, então tentar depois resolver de novo. Show. Diga. Entendido. Ah, tá. Beleza. Qualquer coisa, aproveita aí que essa é a aula para as dúvidas, hein? Eu acho que eu consegui, então, pegar toda a parte. Esse aqui acho que é o último da lista, né? Esse é o último da lista, então tá. Batatas brancas, esses exercícios, né, de culinária aqui da transferência de calor. Tem a condutividade térmica, eu tenho o alfa dela, né, que é uma propriedade termofísica, com diâmetro médio de 6 centímetros, inicialmente uma temperatura de 25 graus, deve ser resfriada por ar e um... Ué, mas eu não pulei nenhum aqui? Acho que não. Acho que não, professor, era 4 questões, eu acho, esses dois. Eu queria ter botado um outro, depois dei uma olhada em algum com bio abaixo, que é mais fácil, né? Eu botei esse da batata porque era um pouquinho mais difícil. Devem ser resfriados por ar refrigerado a 2 graus, fluindo a velocidade 3 metros por segundo. Isso aqui não importa, porque eu vou dar o coeficiente aqui, ó, 19 watts por metro quadrado Kelvin. Meu H, coeficiente de transferência de calor. Então, é isso que importa, né? Meu H, 19 watts metro quadrado Kelvin. Eu quero saber o tempo que vai levar para chegar aqui dentro 6 graus, para esfriar elas. E se alguma parte sofre congelamento. Então, essa é realmente um pouquinho mais trabalhosa, essa, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, né, se vocês viram essa aula do transiente, é calcular esse número de Biot, ele é bem importante, né? Que ele vai ser o quê? H, R, 0, meu raio delas, sobre K. Isso aqui vai dar 19 watts por metro quadrado grau Celsius, vezes o raio é 0,03, o diâmetro que é 6 centímetros, né? O raio é metade, e o K é 0,5. Meu Biot vai dar 1,14, né? Deixa eu ver aqui. Vocês chegaram a ver a aula, vocês lembram da parte dos sistemas conglomerados lá? Que daí a temperatura inteira vai baixando uniformemente dentro do objeto? Né? Você tem uma esfera Sim.
Isso, eu tenho uma esfera de cobre, né? Ele vai baixando a temperatura uniformemente, porque conduz muito. Então, se conduz muito, o meu BIO vai dar baixo. Aqui não, aqui o BIO deu alto, né? 1,14. Então, eu não posso usar esse sistema. Então, eu vou levar em consideração daquela tabela, né? Eu vou considerar que o número de Fourier, que é aquele tempo adimensional, né? Ele é maior que 0,2, para eu poder usar a tabela que está no livro. No final, eu confiro. Se ele for realmente maior do que 0,2, tá ok, eu usei as considerações certas. Se ele não for, daí eu vou ter que reavaliar o meu problema, né? Então, eu vou pegar isso aqui para uma esfera e eu vou vir na tabela 4.2, né? Coeficientes utilizados na solução aproximada, que é o que a gente está fazendo, do termo de condução de calor transiente unidimensional em paredes planas, cilíndricas ou esféricas, com BIO aqui, para parede plana, né? E esse BIO para cilindro ou esfera, que é esse aqui que a gente está usando, né? Eu troco o L para R0, com raio R. Então, eu estou olhando aqui esfera, tá? O meu BIO deu quanto? 1,14. Então, eu venho aqui e vou ter que interpolar entre meu 1 e meu 2, né? Deixa eu só fazer uma linhazinha aqui para ver. Esses são os valores que eu quero. Vai estar entre esses dois valores, certo? E daí eu vou usar a equação para a esfera. Essa é aquela equação adimensionalizada, né? Isso aqui, depois que a gente voltar no presencial, quem sabe eu passo de novo isso aqui para ficar bem claro. Mas por que eu fiz isso, né, gente? É bem comum eu adimensionalizar alguma coisa para eu poder ter parâmetros que podem servir para uma esfera pequena, grande, média, né, para outros tamanhos, desde que os parâmetros adimensionais casem, né? Então é por isso que a gente usa tanto número adimensional como Reynolds, né, Biot, Prandtl, a gente né, adimensionaliza para poder comparar casos diferentes, né? A gente pega esses números, geralmente tem um significado físico por trás deles, assim como o Biot, né, qual é o significado dele? Eu estou relacionando a convecção fora do objeto, a taxa de transferência de calor fora do objeto, e a condução interna dele. Então, se ele conduz muito rápido e está perdendo pouco calor para fora, eu consigo manter essa temperatura dentro dele constante. Então, ok, eu posso usar aquele outro método, né, o método mais simples. Agora, nesse caso, não. Ele está perdendo muito calor e a condução não é tão rápida. Então, eu vou ter um transiente, ele vai continuar quente dentro enquanto esfriou por fora. Então, eu vou pegar esse caso para a esfera. O meu lambda 1 deu 1,635. E o meu A1, meus parâmetros, né, deu 1,302. Tá? Depois vocês podem conferir essa interpolação. Então, eu tenho aqui, né, para o caso de esfera, e eu quero saber no centro da esfera, né? Eu quero saber o tempo para chegar a uma temperatura no centro da esfera. Então, eu quero que essa temperatura T0 chegue em 6 graus. Então, aqui vai ser 6 graus. Temperatura do infinito eu sei que é a temperatura do ar ali fora, 2 graus. Né? E a temperatura inicial eu sei, que é 25 graus. Ela estava 25 graus e foi até 6. Daí eu consigo achar aqui o meu tempo, que vai estar relacionado aqui no número adimensional de Fourier. Tempo adimensional, né? Olhando isso aqui, eu tenho temperatura, 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 A1 é uma constante que eu tiro daqui, jogo para cá. O E, né, exponencial, lambda 1 é uma constante que eu tiro daqui também. Então eu consigo achar o Fourier, né? Eu consigo isolar e achar o Fourier, número de Fourier. Então o que eu vou ter? Vou escrever essa equação, né, T0 menos T infinito, só para ficar bem claro, Ti menos T infinito igual a A1 e na menos lambda 1 ao quadrado e meu tal aqui. Eu vou ter daí, colocando os valores, 6 menos 2, 20
É 20, não era 25? Olha só, o livro está usando, fez um enunciado e usou outro na resolução aqui. Bom, não importa, vamos colocar como se fosse 20 aqui. Menos 2, né? Deixa eu até corrigir aqui então para ninguém se confundir. Vocês podem resolver com 25 para entregar na lista, tá, gente? Depois eu vejo qual é o resultado para pegar. Igual a 1,302 e na menos 1,635 ao quadrado vezes o número de Fourier. Isso aqui vai me dar, o número vai ser 0,6. Daí vocês têm que ver como é que vocês fazem para resolver isso aqui. Vocês podem fazer o seguinte, né? Deixa eu ver. Vocês Dá pra podem... tirar LN dos dois lados? Daí sai o... Isso, pode fazer assim. Eu tava pensando se não tem como só, tipo, escrever isso aqui na hora da prova no Excel. Vocês podem escrever esse lado da equação numa célula do Excel e escrever esse outro lado numa terceira célula, né? Faz aqui uma, duas, três. Isso aqui ser esse lado da equação. Isso aqui ser os valores que vocês alteram pro Fourier. E aqui esse lado da equação que pega esse aqui como variável. Daí vocês vão alterando a mão mesmo ali até convergir, sabe? Até esse lado tem que ficar... Esse lado aqui tem que ficar igual a esse lado aqui. Seria uma forma mais... Ou usa um HP, usa algum software, ou tira o LN, né? Aí vocês veem como é que fica mais fácil, mais rápido para vocês resolverem isso na hora, né? Se cair uma questão assim. Isso aqui é maior que 0,2. Então, ok, a minha hipótese estava correta, o Fourier é maior que 0,2 mesmo, eu posso usar aquela tabela aproximada, certo? Como é que eu acho o tempo, né? Agora eu vou para o número de Fourier, que é alfa t sobre R0 ao quadrado, né? Eu isolo meu tempo, deixa eu fazer assim, meu tempo igual a o que está ali, não consigo ler. O Fourier, raio quadrado sobre alfa vai ser 4.579 segundos, que isso aqui vai ser igual a 1,27 horas. O do congelamento, eu não vou pedir para vocês agora, e eu acho que, quem sabe, a gente pode... deixa eu ver. Ele quer saber qual é a temperatura. Bom, vamos colocar então a temperatura na superfície, né? Aqui o livro só colocou uma outra solução. Vamos usar a da superfície. Vai ser o T para R para o meu raio, para algum raio, menos 2, 20, menos 2, para o meu raio máximo aqui, né? Deixa eu só ver. Ele pegou dessa daqui daí agora, né? Tá? Vocês vão pegar essa equação para achar qual é a temperatura na superfície. Vou colocar só o resultado aqui, né? Vai ser igual a... deixa eu ver aqui. A vezes Z, daí tem que substituir. Bom, é só substituir esses valores todos, né? O A a gente sabe, o lambda a gente sabe, Fourier a gente sabe. Resolvam tudo isso aqui. Vai dar, vou colocar a última passo só. 6 menos 2, 20 menos 2, seno de 1,635 radianos por 1,635. Daí eu consigo achar a minha temperatura na superfície, que é 4,44 graus, que vai ser a menor temperatura, né? Então não vai ter congelamento.
Bom, nem teria como, né? Porque a temperatura que eu estou resfriando aqui é 2 graus Celsius. Não teria como chegar numa temperatura abaixo dessa. Né? Se chegasse, ia ter algum problema aí no exercício. Mas vocês entenderam? Daí, para achar o centro, eu usei essa daqui, ó, Center of Sphere. E para achar em qualquer ponto, eu usei isso aqui. Daí eu só substituo por um raio. Certo? Era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Alguma dúvida? Vamos lá, aproveita agora a hora. Não, agora deu pra dar uma identificar umas dúvidas ali naquela parte ali do. Eu te falado ali na média ponderada. E eu vou fazer mais uns exercícios aí parecido com essa da batata aí pra ver. Tentar fazer. Façam isso do bio aí, tá, gente? É uma boa dica aí. Beleza? Beleza. Um abraço, semana que vem a prova e até mais. Boa noite. Boa noite.